Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Ô, gente, tem uma história hoje. Eu não sei se é triste, eu não sei se é engraçada. É aquele caca crying, sabe? Mas então, vamos pra história da nossa musa, Beth. Mas então, eu conto ou você conta? A Beth, gente, é uma mulher da classe trabalhadora. Ela tem 2 filhos, ela é divorciada há muitos anos, sempre assim, foi meio que a chefe da família, por não ter esses pais presentes perto dos filhos dela. Mas a Beth é uma mulher que, apesar de tudo, das dificuldades da vida, ela é muito, gente, mas muito alegre. Sabe aquela pessoa que quando ela entra no lugar, ela chama atenção pela luz, pela alegria, por ser uma pessoa que todo mundo quer conversar, que é fácil de você lidar com ela. E além disso, Beth é uma cozinheira de mão cheia. Ela já trabalhou em casas de família como cozinheira, já trabalhou também em alguns restaurantes, fazendo eventos. E aí ela começou a trabalhar também, uma época, por conta própria. E aí, gente, trabalhando por conta própria, a Beth descobriu um novo mundo. Ela começou a conhecer pessoas novas, fazer contatos. E aí, nessa mesma época, ela foi trabalhar num evento e conheceu uma outra cozinheira, que aqui a gente vai chamar de Irene. Irene, gente, era uma pessoa muito gente boa e talentosa. Não tinha nada de, assim, falando de comida, né, que Irene não sabia fazer. Ela fazia drinks, ela fazia churrasco, ela fazia pratos simples, pratos refinados. Irene era pau para toda obra. E as duas acabaram se dando bem. Só que, quando ela pegou uma amizade, assim, com a Irene, ela foi percebendo que a Irene tinha uma questão com o álcool. Ela bebia muito e era alcoolista. E não era assim, Ah, a Irene bebe de final de semana. não. O que a Beth percebeu é que por muitas vezes, em alguns eventos, a Irene estava trabalhando bêbada. E mesmo assim, visivelmente para quem a conhecia bêbada, ela conseguia ser funcional no trabalho, que é uma coisa que a Beth ficava tentando, né, colocar na cabeça dela. Mas aí ela chegou à conclusão que talvez por ser alcoolista há muito tempo, enfim, era uma coisa comum e regular para Irene. Elas até chegaram a conversar sobre esse tema e a Irene deixou bem claro: Eu gosto de beber, eu bebo todo dia e eu não gosto de trabalhar sóbria. a Beth ficou com aquilo na cabeça. Só que como elas não trabalhavam diariamente juntas, aquilo não impactava muito ela. Ela só ficava pensando que, né, não era legal esse fato. Enfim, passado uns meses, era aniversário da Beth e ela queria fazer algo bem legal para comemorar. Ela queria receber umas pessoas num lugar e aí ela queria colocar umas comidas, cozinhar, porque cozinhar realmente é a paixão dela. É algo que ela faz por amor. Só que como era aniversário dela, ela não queria ter que cozinhar. A Beth tem muito aquela vibe de pessoa que cuida de todo mundo, de tudo, sabe? Mas e aí? Quem cuida de Beth, né? Fica aquela pergunta. E aí o que ela pensou? E se eu chamar a Irene pra vir ajudar a fazer algumas coisas no dia do meu aniversário? Ajudar numas comidinhas, ajudar ali num drink, né, num churrasco. Lembra que eu falei pra vocês? As duas eram muito boas, maravilhosas, elas sabiam fazer de tudo. Mas tinha esse porém. Ela sabia que a Irene era alcoolista. E a Irene, por mais que falava que trabalhava bem, bebendo, a Beth não tinha visto ela fora desse ambiente. Mas mesmo assim, ela resolveu arriscar. Chegado o dia de aniversário de Beth,
Decoração, preparativos, música, comida, drinks, tudo perfeito. Quem que estava convidado para essa festa? Além dos amigos da Beth, algumas pessoas da família dela. A festa foi rolando, sem nenhuma interrupção. Só que durante a festa, a Beth percebeu que a Irene estava bebendo mais do que o normal. E por que ela percebeu isso? Porque como ela já tinha costume de trabalhar com a Irene bêbada, isso aqui, né, gente, não são suposições, tá? A Irene mesmo falava. Nesse dia, parecia que ela tinha bebido um pouco mais. Quando a festa estava mais ou menos acabando, a Beth escutou um barulho de panela, sabe, batendo assim panela, vindo lá da cozinha. Era a Irene. Irene estava batendo panela sem sentido nenhum, fazendo uma música com as panelas. Ela estava, gente, bem embriagada. E a Beth perguntou. Você bebeu, né? E ela respondeu. Não resisti. Eu bebi mesmo. Bom, não tinha o que fazer, né? A Beth convidou a Irene para a festa, para trabalhar lá, já sabendo disso, né? E quando todo mundo começou a ir embora, foi embora os amigos, depois a família. Aí você vai varrendo aquele último arroz de festa, né, da casa. E aos poucos esvaziou. Só que quando esvaziou a festa, ao invés da Irene ir embora, para ela, gente, aquilo ali estava só começando. Então, quando todo mundo foi embora, começou a festa da Irene. Essa mulher causou. Causou, gente, causou. Ela gritava, ela batia a panela, ela estava descontrolada de um jeito que nem a Beth tinha visto ela assim antes. Ela estava tão doida que ela pediu para ir embora com o ex da Beth, para ele dar uma carona para ela, só porque ela alegava que os dois moravam perto. Olha só, vocês devem estar pensando, já sei onde essa história vai dar. Ela vai dar em cima do ex da Beth. Ô, gente, essa história é plot twist atrás de plot twist. O ex da Beth, que ela pediu carona, estava nessa festa com a esposa dele. Eles estavam juntos, mas a Beth tinha um relacionamento muito bom por conta dos filhos dela. Ela tem um relacionamento bom com o ex-marido. E ele levou a esposa na festa de aniversário dela. E a nossa Irene estava lá pedindo para esse ex-marido levá-la embora, mesmo com a esposa junto. Então, tá bom. Beleza, né? Sabe aquela pessoa tão insistente, fica bêbada ali, e você também já tá tipo assim. Pelo amor de Deus, leva ela embora pra casa dela. Então, a Beth fez esse pedido e o ex acatou, colocou ela no banco de trás, esposa no banco da frente e ele dirigindo o carro. Deram partida e foram em direção à casa deles, que era perto uma da outra. Até que durante o caminho, a Irene não falou nada. Mas aí, num determinado momento, completamente do nada, a Irene vira pro casal e fala: Vocês estão me sequestrando? Ô, gente, a bichinha tava paranoica. Mas assim, né? Ai, gente, que vergonha. Claro, né? Eles falaram: não, tá tudo certo. A gente tá levando você pra casa. Só que nisso, a Irene, gente, foi assim, de 0 a 100. E ela ficou tão descontrolada que ela nem deixou o cara, o ex-marido da Beth, responder. E ela foi pra cima dele. Do jeito que ela tava, sentada no banco de trás, com a mão direita dela, ela deu uma enforcada nele, que estava dirigindo o carro, com ele dirigindo mesmo. A esposa tentou ali, né, desvencilhar, começou aquela gritaria, e a Irene começou a gritar. Eles estão me sequestrando! Eles estão me sequestrando! Enquanto estava tentando enforcá-lo. Mas tem um pequeno grande detalhe. Ele parou o carro, gente, na frente de uma comunidade, da comunidade que eles moravam, da comunidade que a Irene morava e conhecia todo mundo. E quando ela aparece dando uma gravata num cara dirigindo e gritando a todos, né, a todo vapor, Eles estão me sequestrando? não deu outra. Apareceu os bandidos, gente, os caras do movimento, e tiraram ela, a esposa
e o ex-marido da Beth do carro. Como eles conheciam a Irene, né, os caras lá do movimento, eles começaram a ameaçar o casal, porque eles, né, conheciam a Irene. Ela era ali da comunidade. Olha só, gente. E aí já foi aquela confusão, aquele negócio, e arma na cabeça, e deita no chão. Porque os caras, eles não, né, estavam querendo defender a Irene por ser uma moradora ali, e não conheciam o casal. Foi um caos instaurado. Era tarde da noite. E agora, quem poderá nos defender, né? O ex-marido da Beth deu uma sorte, que eles estavam quase sendo levados lá pra cima do morro, gente, sério. A galera tava pistola com eles, teve arma, teve tudo. E aí, um anjo, um anjo que estava passando, viu que a Irene estava descontrolada, viu a situação, viu, né, que não estava muito legal as coisas, e ele passou, perguntou o que estava acontecendo, o pessoal explicou, e ele disse: "Gente, a Irene, ela já tem um histórico de causar, de estar, né, embriagada muitas vezes, de criar confusões como essas, não é a primeira vez. Então eu sugiro que vocês fiquem de olho, mas vocês não façam nada com esse casal, por favor, porque depois vai dar ruim pra vocês, quando vocês descobrirem que isso aqui talvez foi um surto da Irene". E, gente, aqui eu não quero falar que Irene era uma louca, desvairada, nada disso. Eu tô colocando aqui uma situação real de uma coisa muito inesperada, de uma coisa muito atípica que aconteceu, entendeu? Eu tô colocando nas palavras da nossa musa, porque ela também não estava lá. Ela ficou sabendo tudo pelo ex-marido e pela mulher dele. E aí nisso, os caras lá do movimento, né, meio que se separaram da situação, deixaram o casal em paz. Só que Irene parou? Irene não parava de gritar 1 minuto. Não demorou muito, baixou a polícia lá. A polícia baixou e foi todo mundo para a delegacia algemado no camburão. Porque infelizmente, né, gente, uma situação que acontece dentro da comunidade, eles tratam as pessoas muitas vezes dessa forma. Não quer saber nada, só vai levando. E foi bem assim o tratamento, viu? Ainda mais quando eles perceberam que Irene estava totalmente fora da casinha. E ela estava mesmo. A Beth não sabe, né, se nesse dia específico ela tomou alguma coisa diferente, porque ela já tinha visto a Irene inúmeras vezes trabalhando dessa forma, mas ainda assim conseguindo performar e ser funcional. Nesse dia, não foi isso que aconteceu. Já na delegacia, quando a Irene percebeu também a enrascada que ela estava colocando não só as pessoas, mas a ela mesma, ela começou a se acalmar. Parece que ela começou até voltar assim para si mesma, sabe? Foi bizarro a transformação. E nisso, o delegado perguntou o que tinha acontecido, foi explicado, a Irene começou a pedir desculpa. E entender que ela estava descontrolada. Palavras dela, tá? Pedir desculpa pela situação que ela criou, pedir desculpa pelo casal. E agora, né, ela sabia mais do que nunca que ela estava só, gente, de carona. Um favor que o casal estava fazendo ali para ela, e ela deu uma desconfiada, que estava sendo sequestrada, gente. Olha que BOzão. Olha onde isso podia dar. Já pensou se ela continua levando isso à frente e, sei lá, os caras lá, os bandidos, fazem alguma coisa com o casal? Não dá pra saber, né? Ainda bem que teve esse anjinho aí que chegou falando que conhecia a peça da Irene ali e não era de hoje que ela fazia essas coisas. Pelo que o casal entendeu, a Irene vivia em confusão. Ela vivia arrumando umas confusões dessa. Não era a primeira vez dela ali na delegacia se explicando. O que pelo menos, né, acalmou um pouco o casal. E quando eles viram que Irene mesma já estava ali ficando mais lúcida. Acho que ela foi talvez ficando um pouco mais sóbria, entendendo a gravidade da situação, gente. Lá da delegacia, quando eles foram liberados, o ex-marido da Beth ligou e contou toda a situação, gente. Toda a situação. A Beth ficou incrédula, ficou gag.
E depois desse dia, a amizade deu uma rachada, né? Elas até conversaram, a Irene pediu desculpa e a Beth disse: Amiga, eu tô aqui se você precisar de ajuda pra se reabilitar com álcool, mas infelizmente eu não consigo mais que a gente trabalhe juntas. Eu acho que também não tem mais clima pra uma amizade, sabe? é que aqui, gente, eu não quis trazer e abrir mais coisas, mas teve também outras situações que a Irene causou bêbada e teve alguns desconfortos, sabe? Quando elas saíam para beber alguma coisa, para ir num barzinho. E a Irene, gente, era do tipo de pessoa que levava aqueles cantis, sabe o cantil? Então ela bebia quente, ela bebia em qualquer lugar, ela bebia no banheiro, ela realmente tinha um problema bem grave. Irene morava com a sua irmã, ela não era casada, não tinha filhos, e ela sempre falava que esse ia ser o estilo dela, o jeito que ela queria viver a vida dela até o final, que ela nunca ia deixar de beber, que ela funciona melhor quando ela bebe e que ela não consegue passar nenhum dia sem beber. A gente até ri aqui de algumas partes, por ser uma situação totalmente fora do comum, né? Uma situação até que hilária, se você tem um recorte. Mas a verdade é que é triste, né, gente? É muito triste. E aí, essa amizade rachou. Elas já não eram também super amigas, melhores amigas, e se conheciam também há pouco tempo. Depois desse dia, a Beth nunca mais encontrou com a Irene nos eventos. Tudo que ela sabe da Irene é por rede social. Ela continua trabalhando de cozinheira, continua fazendo uns stories aí, às vezes no final de semana na loucura, mas a amizade pra ela não dava mais, não rolou. E o ex da Beth tá traumatizado até hoje, diz que nunca mais vai dar uma carona pra nenhum amigo dela. Pô, gente, que situação, né? Meu Deus, foi entrando polícia, foi entrando bandido, foi entrando... Ai, gente, ficou na paranoia mesmo, né? Eu sei lá como eu reagiria numa situação dessa se fosse a esposa do cara ou se eu fosse o cara, porque eu acho que eu ia ficar com o meu pi na mão de estar sendo ameaçada com uma arma na cabeça, tudo podendo acontecer por uma mentira, né, gente? Por uma situação que estava sendo totalmente tirada fora do contexto, exagerada. Temos que tomar muito cuidado hoje em dia com tudo, né não? E aí, o que vocês acharam da Irene, hein? E da Beth? Fez certo em se afastar ou deveria ter dado mais chance? Um beijo, meus amores, e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!